Olá galera do segundo ano, aqui é o professor Fabiano, tá, de Geografia. Tá, a gente vai iniciar o quarto trimestre com o seguinte tema, né? Os novos países industrializados. Os novos países industrializados são compostos por economias subdesenvolvidas e emergentes. Tá? Os países de segundo mundo e terceiro mundo, tá? Diferentes dos países desenvolvidos, tá? Que passaram a se desenvolver, a crescer industrialmente a partir da década de 50. Tá? Após a Segunda Guerra, houve a necessidade de muitos países a começarem a não deixar de lado o sistema agrário exportador, mas sim inovar e começar a trabalhar o setor secundário, tá? E posteriormente o setor terciário para os serviços de comércio. Tá? Então houve a necessidade de renovação comercial, tá? Do sistema capitalista nesses países. Então no século XX, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, que representou um marco para a industrialização, tá? Que passou a se expandir por praticamente todo o planeta, incluindo os países da economia periférica ou subdesenvolvida. Tá? A periferia mundial e as áreas subdesenvolvidas pobres, tá? Elas passaram por esse processo aqui, tá? O chamado processo de industrialização tardia, ou seja, recente. O Brasil está nesse campo aqui, tá? A economia periférica, ou seja, uma economia emergente. O Brasil hoje é um país emergente, como o México também é, como a Argentina, né? Esses países que eram antigas colônias ibéricas, né? Colonizadas pela Espanha, por Portugal, por exemplo, tá? Elas passaram por mudanças, por transformações socioeconômicas em seus determinados países. Continuando aqui, que até então eram puramente rurais, ou seja, países agroexportadores de matérias-primas, tá? Então houve essa necessidade de substituir, ou seja, de criar um novo artifício capitalista, né? De receber todo o potencial industrial, né? Toda a tecnologia vinda de fora, né? Dos países que iniciaram, tá? A indústria, né? A Inglaterra, no meados do século XVIII, no século XIX, começou também a trabalhar a indústria. Aí, a partir daí, a indústria se espalhou para a França, para a Bélgica, para a Holanda, tá? Estados Unidos, Japão também, tá? Esses países aí que se industrializaram antes do Brasil, antes da Argentina e do México, tá? Principalmente em especial da América Latina. Tá? Esse conjunto de países recentemente industrializados é chamado de NIP, né? Ou seja, sigla para novos países industrializados, e eventualmente é representado também por NIC, New Industrialized Countries, tá? Então essas regiões aqui, tá, de países periféricos ou subdesenvolvidos passaram pelo processo de industrialização tardia e não de uma forma tão clássica, né, como foram os primeiros países a se industrializarem em meados do século XVIII, como o berço do capitalismo, né, a Inglaterra, tá? Que foi lá que nasceu, tá? Com a Revolução Industrial, e dali a indústria foi se espalhando em todo o planeta, e hoje praticamente uma boa parte, né, uma parte do planeta hoje, os países são industrializados, mas ainda há países subdesenvolvidos, tá, que ainda são agroexportadores, tá, que exportam muita matéria-prima. Então aí, galera, até nações aí que realizaram o desenvolvimento industrial após a década de 50 ficaram conhecidos aí como os novos países industrializados. Então esse setor da economia se concentrava aí, tá, somente na Alemanha, na França, no Reino Unido, na Itália, no Japão, nos Estados Unidos e Canadá. Então, esses países que eu acabei de falar, eles sofreram, não sofreram uma industrialização tardia, eles sofreram uma industrialização clássica, porque eles foram os primeiros a se industrializarem. Entretanto, a partir da década de 50, o processo de industrialização se expandiu para as várias partes do mundo. E foi a partir daí, como a China, né, a Coreia do Sul,
que é um tigre asiático, tá? Taiwan, Malásia, Vietnã, os tigres asiáticos de primeira e segunda geração começaram também a se industrializar. A Rússia, né? O Brasil, o México, a Argentina, a África do Sul, grupos de países emergentes, tá? E também um grupo de países subdesenvolvidos que começaram a trabalhar também no campo industrial. Os NIPs ou NICs, né, consolidaram o seu processo de industrialização a partir da década de 50. Eles concentraram em torno de si uma série de atividades produtivas e tornaram-se grandes centros fabris de equipamentos eletrônicos e de componentes industriais. Outro aspecto foi a grande presença de investimentos estrangeiros sobre eles, de modo que as empresas multinacionais ou transnacionais, né, na maioria dos casos, passaram a exercer um maior peso sobre essa transformação econômica e também social, né, que gerou emprego, né, e que esses países passaram um período em questão. Então, esses países subdesenvolvidos, tá, periféricos, tá, os países emergentes, eles receberam investimento, tá, de muitos capitais das grandes transnacionais. Então, essas multinacionais, elas perceberam que esses países, tá, principalmente os emergentes, tá, esses países tinham um grande mercado consumidor e isso atraiu investimento estrangeiro. No Brasil, por exemplo, na década de 50, com Juscelino Kubitschek, na época da ditadura militar, tá, foi aberto uma grande margem do nosso território para receber esses investimentos estrangeiros das grandes multinacionais. E com isso, toda a tecnologia, todo o aparato tecnológico foi levado de fora para o Brasil. Tá? Outra questão, né? As grandes multinacionais, além de observar um mercado consumidor muito intenso no nosso território, entre outros países no mundo, né? Eles também receberam lotes de terras gratuitos, né? Isenção de impostos, a mão de obra é farta nesses países, tá? E a mão de obra também é barata. Isso também ajudou a atrair cada vez mais essas empresas multinacionais e renderem cada vez mais lucros às suas empresas. Então, galera, um dos maiores responsáveis por esse fenômeno, tá, foi a difusão de filiais de empresas transnacionais, das multinacionais, para diversos países. Tá? Os principais destinos, como eu falei anteriormente, dos países subdesenvolvidos e em especial dos emergentes, tá, foram primeiramente o Brasil, tá, a Argentina, o México, a África do Sul, tá, pois havia um grande mercado consumidor. Além de matéria-prima também abundante, deixamos bem claro isso, também a matéria-prima é muito importante. Uma transnacional, uma multinacional não vai para um país injetar capital, montar sua indústria se não houver uma matéria-prima abundante. Tá? Em alguns casos, né, como eu falei anteriormente, também os benefícios fiscais, doações de terrenos nessas nações. Então, o processo industrial, ela se deu por esses fatores, tá? Pela presença, pela chegada dessas grandes multinacionais, tá? Então esses países começaram a atrair e dar certas facilitações, tá? E esses países também, eles estavam também cansados, né, de importar produtos industrializados. O Brasil também passou por isso, tá? Na década de 50, tá? Na era da ditadura militar também, a partir da década de 60, né, substituía as importações, ou seja, exportar mais do que importar. Então o país, quando ele exporta mais, tá, ele ganha mais do que importa. Tá? Isso aumenta aí a balança comercial, favorável para a economia do Brasil e em qualquer parte do mundo aí, em qualquer país. A balança favorável, ela tem um superávit, né, um crescimento, um lucro através da exportação e não da importação. É claro que cada processo industrial dos NIPs, né, apresentou-se de maneira específica. No entanto,
entre as características gerais, podemos destacar a grande dependência tecnológica em relação aos países desenvolvidos, a urbanização acelerada, o crescimento rápido do setor terciário, comércio e serviços, e a reorganização da divisão internacional do trabalho, a DIT. Nessa orientação, os MIPs passaram a exportar produtos industriais e a importar do mundo desenvolvido tecnologias mais avançadas. Tá? Então, a dependência tecnológica ela se faz presente ainda nessa divisão internacional do trabalho, o DIT. Tá? Os países ricos, desenvolvidos, eles o que? Eles exportam para a gente importa deles todo o setor tecnológico. Tá? E com isso, essa grande tecnologia faz com que esses países emergentes e subdesenvolvidos cresçam também no campo industrial. Então, nessa hierarquia da divisão, a chamada nova divisão internacional do trabalho, tá? As grandes multinacionais, os grandes países mandam para cá tecnologia, tá? Externa, né? Recebemos aqui, os países emergentes recebem essa tecnologia, tá? Recebem as transnacionais, e a partir daí, né, os países que recebem essas multinacionais, ela gera uma atração muito grande, como eu falei para vocês, a mão de obra barata, a mão de obra abundante, doação de terrenos, isenções fiscais, tá? As moedas, né, a moeda dos países subdesenvolvidos emergentes é inferior à dos países desenvolvidos, tá? Então, esse grau de subordinação da divisão internacional do trabalho, ela é uma marca do capitalismo. Tá? Hoje a gente está num capitalismo informacional, financeiro. Tá? Todas as máquinas hoje estão o quê? Sendo comandadas por programas, softwares, tá? Computadores. Tá? As indústrias hoje estão cada vez mais tecnologicamente avançadas. E a demissão em massa de uma indústria, de uma fábrica, através da chegada de toda essa tecnologia que vem dos países desenvolvidos. Tá? Então a indústria também ela acelera a urbanização, tá? O crescimento das cidades, causa o êxodo rural no campo, né? A indústria ela moderniza, ela mecaniza o campo, e os pequenos e médios produtores que trabalham no campo não tem mais espaço, porque a maior parte das máquinas fazem a maior parte dos serviços, e causa o êxodo rural, e isso causa uma aceleração no processo de urbanização, tá? E também o crescimento do setor terciário, tá? Onde a produção industrial é muito forte, pelo grande mercado consumidor, o comércio e serviço tende também o setor terciário a aumentar. Inicialmente, o processo de industrialização do mundo subdesenvolvido ocorreu na América Latina, com destaque para 3 países, os emergentes, o Brasil, México e Argentina. Antes de o Brasil e o México e a Argentina serem emergentes, ele era um mundo subdesenvolvido. Tá? Esses territórios assemelham-se por apresentar um grande mercado consumidor, uma elevada disponibilidade de mão de obra barata, uma grande quantidade de matérias-primas e o desenvolvimento de suas infraestruturas voltadas à atração de empresas estrangeiras. É como eu falei anteriormente, né? Essas características de atração para chegarem as filiais das grandes multinacionais foram aqui, na América Latina, nesses 3 primeiros países aqui, que hoje são emergentes. O Brasil faz parte do Mercosul, a Argentina também, e o México lá do NAFTA, né? Do bloco econômico do NAFTA, junto com os Estados Unidos e Canadá. Brasil e Argentina no Mercosul, Brasil o líder, tá? Com o maior PIB, tá? A maior participação dos lucros, tá? É o Brasil no Mercosul. A Argentina hoje tem passado por uma crise econômica muito grande, tá? E também substituiu aí as importações por exportações. Uma coisa o México. Então esses 3 países aqui, eles perceberam que haveria necessidade de mudar, de não mais importar tantos produtos, né, industrializados,
assim, de exportar. E com isso, o processo de industrialização ela foi necessário nesses três países aí que hoje são países emergentes ou países de segundo mundo. Não são países desenvolvidos como os Estados Unidos, a Alemanha, mas eles ainda importam toda a tecnologia, tá, dos países mais ricos. O modelo latino-americano de industrialização foi o de substituição de importações e priorizou a fabricação, principalmente de bens de consumo. Antes eram que totalmente importados, ou seja, aqueles equipamentos utilizados para a posterior transformação em mercadorias. Esse modelo persistiu com a entrada de uma grande quantidade de empresas multinacionais, permanecendo ativo até os anos de 1980, quando entrou em crise. Em geral, a velocidade da evolução da industrialização da América Latina ocorreu em um ritmo mais lento, em comparado aos demais países do NIPS. Tá? Então hoje a gente tem vários países do NIPS, né? Na Ásia, por exemplo, na África, mas esses três países da América Latina, eles foram os principais, que eu acabei de falar, o México, a Argentina e o Brasil. Tá? Então eles fizeram a chamada substituição de importações, tá? Ou seja, quando um país importa muitas mercadorias de fora, tá, os lucros não são tão satisfatórios, tá, em suas economias. Então essa substituição de importações, tá, ela foi priorizada, tá, para se fabricar diversos bens de consumo, tanto duráveis ou como não duráveis, que antes eram o que? Importados. O maior destaque nesse último aspecto foi para os tigres asiáticos, nome dado aos 4 países da Ásia que apresentam um alucinante ritmo de industrialização. Temos aqui Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan, tá? Países de primeira geração, tá, dos tigres asiáticos. Esses países desenvolveram-se com base na industrialização orientada para exportação, de forma distinta, portanto, dos latino-americanos. Em outras palavras, a maior preocupação desse modelo industrial foi atender o mercado internacional, tanto pelas empresas estrangeiras que ali se instalaram, a maioria delas japonesas, quanto pelas empresas nacionais, de modo que algumas dessas se tornaram também grandes multinacionais, com destaque para as empresas coreanas. Tá? Então, os tigres asiáticos, tá, eles surgiram, tá, no século passado, tá, e a característica de um tigre, desse grande felino, é a ferocidade, tá? É a força, tá, de atingir e conquistar sua presa. Tá? Então eles levaram todas essas características de um tigre animal para o campo econômico, tá? Em avançar e desenvolver cada vez mais a economia de mercado. Tá? Então, a partir da década de 60, esses 4 países aí, né, eles ficaram conhecidos como tigres asiáticos. Então, essas nações apresentaram uma expansão assim, industrial extraordinária, recebendo filiais aí de muitas multinacionais, como foi falado aí do Japão. O Japão ali tem fábricas da Sony, tem fábricas da Toyota na Coreia, tá, em Singapura, na Malásia, no Vietnã, ok, galera? Então essas grandes multinacionais japonesas e de outros países também começaram a ver o crescimento, tá, desses países, tá? Mas deixando bem claro que a tecnologia também veio também de uma forma externa, como também os países latino-americanos. Temos aí também as empresas sul-coreanas, né? Não norte-coreanas, tá? A Coreia do Norte é um país totalmente pobre, tá? Totalmente aí exporta matéria-prima, não tem uma indústria forte, praticamente nula, o setor terciário também é ruim, péssimo, né? Então a Coreia do Sul, que tem o seu sistema de política e economia capitalista, hoje é um grande modelo,
de crescimento econômico desde a década de 60 para cá. Tá? Hoje temos grandes multinacionais sul-coreanas como a LG, a Samsung, por exemplo. Tá? Temos a Hyundai e a Kia no campo automobilístico. Tá? São empresas aí que estão aí cada vez mais se desenvolvendo na economia global, tá? Com os smartphones, com os carros. Então a Coreia do Sul ela é um grande destaque dos tigres asiáticos, tá? Desde a década de 60 para cá. Outro caso importante entre os países recentemente industrializados, tá? Ou seja, países que sofreram uma industrialização tardia, como o Brasil, né? Foi o da China. Tá? Só que a China ela se industrializou um pouco depois que o Brasil, tá? Que se desenvolveu a partir de uma estrutura econômica planificada, ou seja, uma economia planificada, ou seja, com a total presença do Estado na economia e da autodenominação socialista. A partir da década de 70, diante da forte crise que marcou os países que adotaram esse modelo econômico, incluindo aí a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a China passou a implantar uma maior abertura econômica, havendo o recebimento de empresas estrangeiras e a comercialização internacional. Então, galera, após a morte aí do Mao Tse Tung, do grande líder comunista, tá, veio um novo governante aí, o Deng Xiaoping. Ele fez algumas as chamadas 4 modernizações, principalmente no campo econômico, né, e transformou a economia chinesa em capitalista. Só que a política ainda é socialista, tá? E a partir daí ela também, a China recebeu também muito investimento estrangeiro, né? A gente vê a China com mais de 1 bilhão e 4 milhões de pessoas, tá? Mais de 1 bilhão aí, 4 milhões de pessoas, né? A mão de obra é abundante, qualificada, tá? O yuan não tem uma expressão monetária como o dólar, né? Em relação a valores, tá? Então isso atraiu muitas empresas multinacionais no território chinês. E a China hoje é a segunda maior economia do mundo. Tem uma indústria muito forte, é um país emergente e daqui a alguns anos poderá sim passar os Estados Unidos como sendo a maior economia mundial. Então tá, ela esqueceu aí um pouco a sua política econômica no campo socialista, tá? A política ainda é socialista, mas a economia ela é capitalista, porque ela abriu margem do seu território, tá, para as empresas estrangeiras e a comercialização internacional. E hoje também tem muitas multinacionais chinesas, né, como a Huawei. Temos também a Chery, que é marca de automóveis, tá? Temos diversas marcas da China. Hoje você vê produtos chineses sendo comercializados em todo o mundo, tá? Então, hoje tem aí as ZEEs, as zonas econômicas especiais, são grandes zonas e polos industriais que recebem tecnologia, tá, no campo industrial. O modelo chinês de industrialização, ainda sob a forte presença do Estado, foi consolidado pelo estabelecimento das zonas econômicas especiais, nas quais o poder público direcionava os locais de infraestrutura em que as empresas estrangeiras se estabeleciam. Além disso, nesse país, uma fábrica multinacional deveria se associar em uma joint venture como uma empresa nacional, o que alavancou o desenvolvimento da indústria local durante muitas décadas. As vantagens da China são o seu mercado consumidor muito amplo, a mão de obra extremamente barata e abundante e o fácil acesso às matérias-primas, que tornou um país como um dos maiores produtores mundiais e até o momento com o segundo maior produto interno bruto do mundo. Então, galera, a partir da década de 70 a China ela muda os aspectos educacionais, militares, políticos e econômicos, tá? Para se reerguer aí da década de 70, né, que teve aí uma forte crise que marcou os países que adotaram o modelo socialista, né? E com isso, tá, houve aí uma estratégia, tá, um artifício capitalista chamado de joint venture, tá, que é um termo econômico muito utilizado para designar e manter uma cooperação econômica ou estrutural entre duas ou mais empresas,
sendo de ramos iguais ou diferentes. Então, essa associação joint venture, tá, entre duas empresas que pode ser do mesmo ramo, ou seja, que produzem algo ou não, tá, durante um período específico e limitado. Tá? Em relação a essa parceria, pode operar de várias maneiras, executando-as para fins logísticos, industriais, comerciais, tecnológicos e outros. Em muitos casos, a joint venture, tá, atua no sentido de ampliar o mercado consumidor de grandes multinacionais sem demandar um grande investimento, uma infraestrutura e transporte. É um tipo de cooperação econômica entre empresas diferentes, mas elas se fundem, elas se juntam. Tá? Por fim, merecem destaque aí entre os NIPs, né, os novos tigres asiáticos, ou seja, os tigres asiáticos de segunda geração, fruto da expansão dos tigres asiáticos pela Ásia, né, países ali do extremo oriente, países do sudeste asiático, do sul da Ásia, e também no investimento dos Estados Unidos e do Japão. Então esses dois países aqui já tinham aí uma indústria mais clássica, né, não tão recente, né, não tão uma indústria tão recente, tardia como os novos tigres e os tigres de primeira geração, tá? Eles investiram muito nesses tigres aí. A gente vê fábricas da Nike no Vietnã, por exemplo, tá? Então eles inseriram filiais, né, nesses países aqui, tá, subdesenvolvidos, que são os novos tigres asiáticos. Os novos tigres são Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia e Filipinas, que apresentam um processo de desenvolvimento industrial ainda mais recente, ou seja, tardia e não clássica, tá, como os Estados Unidos e o Japão, porque os Estados Unidos e o Japão se industrializaram bem primeiro do que esses países aqui, como novos tigres de segunda geração. Esses países, embora apresentem menos qualificação profissional entre seus trabalhadores, dispõem de menos gastos com salários e direitos trabalhistas, o que faz atrair um grande número de empresas. Desse modo, eles se tornaram grandes produtores industriais, principalmente de produtos têxteis e eletroeletrônicos, embora alguns deles ainda possuam economias centradas no mercado agrícola, como o Vietnã. Então, muitos desses países, esses novos tigres aqui, ainda são países agroexportadores, mas apresentam uma industrialização recente, não tão intensa, tá? E esses países como os Estados Unidos e o Japão, até a China também, estão aí investindo, tá, pesado na forma tecnológica para aumentar os seus domínios industriais no campo têxtil e de e eletrônicos. Então, galera, esses novos países industrializados, eles têm apresentado grande destaque no cenário econômico global, tá, aumentando a representatividade política nos organismos internacionais, como a ONU, como a OMC, a China agora entrou aí na OMC, tá? Dentre outras organizações internacionais, tá? Esses países estão aí tendo um grande destaque, tá? Além de expandir suas empresas para vários países, tá? Inclusive instalando filiais em nações industrializadas. O Brasil, por exemplo, possui aí mais de 300 empresas atuando no mercado internacional, tá, galera? Então, por hoje é só a aula de hoje, tá? Eu vou deixar vocês na plataforma Classroom todas as orientações, a leitura, as atividades, qualquer dúvida entre em contato comigo, tá? Para serem sanadas. Então, bons estudos para vocês e até a próxima.